Rodrigo Silva disse um absurdo. Todo pastor erra, todo pastor pode errar, mas tem algumas características que são determinantes para identificarmos um falso pastor. Tem uma coisa que é fundamental e é sobre isso que eu vou falar hoje aqui. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo. E eu acho que é tão perigoso isso aqui porque eu não acompanho o trabalho dele como arqueólogo, mas eu ouço muitas vezes as pessoas falando, poxa, eu gosto muito do trabalho dele como arqueólogo. E por isso que é perigoso, porque aí, se de fato é um bom trabalho que ele faz aí no campo da arqueologia, aí as pessoas muitas vezes não têm a maturidade para falar, peraí, eu posso, isso aqui eu ouço da arqueologia, mas o resto está tudo errado. Ou boa parte do conteúdo errado. Mas não, se ele é esperto nessa área, logo ele está certo em todas as outras. É impressionante. Então, deixa eu me mostrar aqui o que ele falou, e é o espírito da época. Tem tudo a ver com também, na minha perspectiva, a descrição dos falsos pastores. Que é isso aqui, ó, vamos lá. Eu vou explicando ao longo aí do meu vídeo. Teologicamente falando, não concordo mais com o catolicismo, ok? Teologicamente. Teologicamente, eu não sou católico. Eu não rezo mais Ave Maria. Eu não rezo mais Salve a Rainha. Eu não faço mais a novena. Eu não guardo mais Sexta-feira da Paixão. Porém, se eu disser que só vai para o céu, ou só está na glória, ou só está com Deus, os adventistas do sétimo dia, o que eu faço com os 13 anos que eu passei na igreja católica e que eu senti ele tão perto de mim? Eu não posso anular. E se eu morresse antes? E esse negócio que ele falou, se eu disser que somente os adventistas do sétimo dia, mas na prática é isso, eu já mostrei isso aí várias vezes, é o que eles creem. Ou seja, está negando a fé dele, né? Enfim, mas... de me tornar adventista, eu ia pro inferno? Então, gente, assim como eu estava lá e já amava a Deus, tem um monte de outros Rodrigos lá fora que continuam amando a Deus. E vou dizer pra você, no céu, essa frase não é minha, essa frase é de John Milton, no Paraíso Perdido. Ele falou que no céu nós teremos 3 surpresas. Muita gente que a gente tinha certeza que encontrar, a gente não vai ver. Muita gente que a gente não esperava, a gente vai ver. E qual a terceira surpresa? A gente tá lá. Que legal, eu tô aqui apesar de mim mesmo, sabe? Então, assim, hoje eu consigo viver numa boa com isso. Eu não sou hipócrita. Hoje eu tenho minha convicção teológica, mas os meus irmãos vão além disso. O povo de Deus... Eu estava na igreja católica, eu já amava a Deus. Mas o que é amar a Deus? Quem define o que é amar? A Bíblia declara, aquele que guarda os mandamentos. Eles quebram sistematicamente. O mais óbvio é a questão da idolatria, o culto às imagens, que a gente olha na Bíblia e vê Israel sendo destruído por isso. Mas é só um probleminha ali, é tudo irmão, é só um defeitinho. Israel, a Babilônia veio, estuprou as mulheres, matou todo mundo, degolou homens, trucidou bebês, mas é só uma diferencinha, é tudo irmão. É um negócio assim, é absurdo. Eu até escrevi aqui, né? Saiu de um buraco na igreja católica e entrou num abismo, por isso não sente muita diferença. Então, e essa frase dele, né? Ó, eu não concordo, mas no final tá todo mundo no céu. É um discurso ensaboado, que existe para agradar gregos e troianos. Ao dizer não concordo, ele agrada aqueles que identificam que a igreja católica está errada. Mas ao dizer, vão para o céu, eu amava a Deus lá, então eles também amam. Ele aí agrada o católico. As diferenças não são tão importantes assim. Afinal, vai todo mundo para o céu. Isso que é o que de fato é importante é estarmos com Cristo, porque o céu não é apenas um lugar, é Cristo em toda a sua glória. Se todos vão estar no céu, as diferenças são pequenas. Tá vendo? Em essência, ele está dizendo que tem verdade ali, que tem o catolicismo é essencialmente verdadeiro. Eu acredito que isso aqui, né, como eu escrevi aqui, quem está no erro, ele tem uma tendência a defender o erro. Eu creio que o adventismo é uma seita, logo é natural que ele também não veja um erro tão grave assim no catolicismo. Assista ao meu vídeo sobre o adventismo e, gente, não adianta me xingar de palavrão, me xingar usando palavrão, eu não estou fazendo isso com ninguém. É a minha fé. Se eu estou correto, se eu acredito que eu estou correto, a coisa mais amorosa que eu possa fazer é isso. Assim como, por exemplo, católicos que acreditam que o protestantismo é uma heresia, não há nada mais amoroso do que falar, protestantes, vocês vão para o inferno, parem. Então, assim, vamos discutir como homem, não para dessa infantilidade, não é? Aí fica ad hominem, xinga de tudo que é nome e por aí vai. Catolicismo não é cristianismo. Assista a minha série, mas o culto às imagens, como eu falei, a idolatria católica é só um dos problemas e tem coisas muito mais absurdas antes disso e que levam inclusive à idolatria.
como por exemplo o papado. Lutero escreveu um artigo contra o papado romano, uma instituição do diabo. Olha a percepção dos reformadores. Na minha pregação, Por que não sou católico, e também na minha série sobre catolicismo, que eu estou fazendo agora, está indo ao ar aí, ao YouTube, toda sexta-feira. Eu falo sobre catolicismo e mostro que não é apenas que a Igreja Católica tem ídolos, mas ela mesma é um ídolo, na pessoa do Papa, que tenta ocupar o lugar de Jesus. No catecismo católico, é anunciado o Papa como o pontífice. O que é pontífice? Que faz a ponte entre o homem e Deus. Isso é só um nome diferente para mediador. É um sinônimo. Jesus é o único mediador. É o único que faz a ponte. No catecismo católico, parágrafo 883, eles descrevem assim o Papa. O Papa é o princípio e o fundamento perpétuo e visível da unidade tanto dos bispos quanto da multidão dos fiéis. Como é que é? O que une tudo é o Papa, não é Cristo. É o vigário de Cristo. O pastor da Igreja Universal. Não é Jesus que é o pastor universal, é o Papa. O seu poder é supremo, pleno, imediato, universal. Ele pode sempre exercer esse poder livremente. Olha o que está dizendo. O seu poder é supremo, pleno, imediato. Supremo. Isso aqui é adjetivo para Cristo, gente. Poder total ele tem e exerce de maneira livre. Toda a sociedade livre sempre entendeu isso e sempre entendeu que isso é perigoso e tentou estruturar a sociedade com organismos que limitassem o poder de um homem. Porque poder na mão de um homem leva tudo à destruição. Mas aqui, o que a gente vê na Igreja Católica? Todo o poder, o supremo, imediato, para sempre e livremente, está na mão do Papa. Em 1870, o Concílio Vaticano I promulgou a infalibilidade papal. Quando o Papa fala da cadeira ex-cátedra, isto é, da função de pastor, ele é infalível sobre fé e moral. Logo, se mostrarmos apenas um exemplo de contradição entre os papas, porque não é um papa apenas, todos os papas são infalíveis quando falam sobre fé e moral da cadeira. Lá na cadeira, falando sobre fé e moral, são infalíveis. Então, se mostrarmos uma contradição, pronto, já está refutada a infalibilidade papal. E como a própria Igreja Católica declara, ela é sustentada por esse papa, por essa infalibilidade. Se destruirmos isso, toda a Igreja Católica está destruída. Se destruirmos o fundamento, todo o edifício cai. Há contradição? Centenas de contradições entre os papas. O Papa Honório, ele foi condenado e expulso da Igreja Católica, condenado por heresia no Concílio de Constantinopla, de 681, gente. Coisa. Ele defendia que o monotelismo, que Deus, Jesus, ele tem uma vontade apenas. E aí eles dizem, não foi ex-cátedra. Mas veja bem, um próprio site católico, eu pesquisei, um próprio site católico confessa que essa heresia do Papa foi dada em resposta oficial a Sérgio, patriarca de Constantinopla. Sérgio enviou uma pergunta para ele, o que você acha disso aqui? E ele respondeu ali, dando a heresia. O Papa deu a heresia. E aí, olha o que esse site católico confirma. Sérgio lhe escrevera pedindo conselhos oficiais ao bispo de Roma. Tá vendo? Oficial. O próprio site católico confessa. E era da cadeira, não era não? Falando sobre fé para a igreja. Não era no mundo todo. Sim, Constantinopla, outro lugar. Então, é isso. Mas tem muito mais. Tem trocentas aí. Na minha pregação de ontem, eu cito outras contradições católicas aí para mostrar que a infalibilidade papal é um absurdo. Mas só mais uma, bem fácil. Em 1713, o Papa Clemente XI, ex-cátedra, soltou uma bula, Unigênitos, para condenar o jansenismo. Essa bula gozou de concordância dos bispos dispersos e os que discordaram foram excomungados. O que o Papa disse? A Bíblia não pode ser lida por todos. É isso, porque o jansenismo dizia que tinha que ser lida por todos. E a Igreja Católica falou, não pode. Então esse Papa falou, não pode. A Bíblia não pode ser lida por todos. O problema é que no Vaticano II e no próprio Catecismo, a Igreja Católica diz, a Bíblia tem que ser lida por todos. Portanto, a gente tem trocentos exemplos desse ao longo da história da Igreja Católica. Um Papa diz, a grama é verde. Ele fala de maneira ex-cátedra, sobre fé e moral. Aí vem outro Papa e fala, não, a grama é rosa. Contradição. Então as pessoas que dizem que não há diferença entre catolicismo e protestantismo são ignorantes, não conhecem a sua fé. E se a Igreja Católica está tão errada, ela é uma seita, ela é apóstata. A coisa mais amorosa do mundo é dizer, está errado isso. Leais são as feridas feitas por quem ama e traiçoeiros os beijos de quem odeia. Isso significa que os mentirosos são tão doces, suas palavras são tão agradáveis, mas quem ama de fato parece tão duro, porque incomoda com as verdades que diz. E, assim, não deveria nem se denominar protestante alguém que chama católico de irmão. Afinal, o protestante protestou contra quem? Contra a Igreja Católica. Eu falei no começo da grande característica do falso pastor, e é esta.
ele se adequa ao espírito da época. Ele fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Paulo disse, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Vão ajuntar mestres para pregar aquilo que eles querem ouvir. O espírito da época, da nossa época, é o ecumenismo. Portanto, se você quer agradar o mundo, seja ecumênico. O que os atores depravados, apresentadores pervertidos da Rede Globo, o que eles falam lá na Rede Globo? Eles que defendem perversão, que crianças sejam trituradas no ventre. Exatamente, é muito parecido com o que o Rodrigo diz. Porque é o espírito da época, todas as religiões, elas têm as suas diferenças, mas são irmãos. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha, e tá tudo certo. Esse discurso dele seria aplaudido lá pela Ana Maria Braga, pelo Luciano Huck. Todos esses ímpios iriam aplaudir, como Jesus disse. Ai de vós quando todos os louvarem. Ele seria aplaudido. Ele é aplaudido pelo mundo. Esse discurso é aplaudido por este mundo. Esse ecumenismo, ou esse... É claro, não estou dizendo aqui que ele está falando, vamos cultuar a Deus junto. Mas é uma maneira disso, né, de ecumenismo, sim. Falar, são todos irmãos. E isso tem muito a ver com o relativismo, que procede do ateísmo. Nunca o mundo foi tão ateu. A partir do iluminismo, o mundo começou a se tornar materialista, ou seja, a única coisa que existe é a matéria. Os iluministas, eles pegaram as descobertas de Newton e disseram, tá vendo? O mundo é apenas uma máquina com leis próprias e autônoma. O mundo pode ser explicado unicamente pela física, pela ciência natural. Não precisamos mais de Deus. Essas foram algumas conclusões em cima do trabalho de Newton. Mas é um absurdo, porque é uma total distorção do que Newton pregou, que cria que o mundo de fato era uma máquina para ele, mas extremamente engenhosa. E justamente por isso ele acreditava, foi criada por Deus. Ele disse, o belíssimo sistema do Sol, de planetas e de cometas, só pôde ter se originado do desígnio e domínio de um ser inteligente e poderoso. Quem de fato estudou Newton sabe que boa parte dos seus escritos eram teológicos. Ele era um cristão convicto. Agora, a partir daí, dessa distorção do trabalho de Newton, o homem moderno começa a ter uma concepção materialista do mundo, como nunca na história. E tirando Deus, o homem se torna relativista, porque não há uma verdade absoluta. E esse pressuposto, o relativismo, que tem tudo a ver com o ateísmo, é o que molda o pensamento moderno. As pessoas são relativistas, não têm mais verdades, eles não creem mais em verdade absoluta. Até o crente, muitas vezes é assim, não, tá tudo certo, tem a sua religião aqui, aquela outra ali, mas no final tá tudo certo. Por quê? Porque é o pensamento da época. Até crentes são assim. Obviamente isso tem muito a ver com o ecumenismo. Obviamente, se não há uma verdade absoluta, tem a diferença ali, mas é todo irmão. Cada religião aí tem o seu valor. E por aí vai. Sendo assim, se esse é o espírito da época, pessoas que não têm muita convicção das coisas que creem, que todas as religiões têm as suas diferencinhas ali, mas no final é tudo igual, muito parecido. Esse é o espírito da época. Então, se você quer agradar a todos, você quer ser popular? Diga, católicos são irmãos. Porque se você diz o contrário, o que eles vão falar? Deixe de ser atrasado, seu ignorante, você ainda está na idade das trevas. O espírito da época diz que a grama é rosa. O falso pastor diz que a grama é rosa. Como eu sempre digo, se uma pessoa está indo para o buraco, dizer a ela, ele é irmão, ele só tem um caminho um pouquinho diferente do meu, mas no fim leva ao mesmo destino. Ora, isso não é amor. Isso é covardia, que é o medo de ser criticado pelo mundo. O medo de ser chamado de polêmico, arrogante. Isso também é falta de amor ao próximo e amor a si mesmo. Afinal, criticar o caminho errado seguido por tantos leva à perda de influência. Pode trazer perda de prestígio e até de dinheiro, ao diminuir a sua fatia de mercado gospel, por falar a verdade. Paul Washer tem uma frase tão espetacular. É um problema quando o pastor se torna civilizado. É o pastor que calcula, opa, isso aqui desagrada fulano, isso desagrada a Beltrano, isso aqui vai fazer com que eu perca o meu raio de influência. Não toco nesses assuntos polêmicos aqui. Eu tenho falado aqui recentemente sobre um livro tão legal, Shepherds for Sale, Pastores à Venda. É muito bom, em que a autora mostra como que tantos pastores americanos, por que tantos pastores americanos defendem a esquerda. E ela diz, foram comprados. Ela mostra suntuosas doações do ateu George Soros à igreja evangélica, do fundador da eBay, que ele é hinduísta, dando dinheiro à igreja evangélica. E a autora então critica também os pastores que ficam em silêncio diante dos absurdos da nossa era. E ela diz o seguinte, muitos ficam até desconfortáveis com a defesa de pastores, o fato de que pastores estão defendendo heresias. Muitos pastores ficam desconfortáveis com isso, mas não o bastante
para confrontar velhos amigos, porque não querem perder espaço em conferências, perder convites para pregar. E aí ela diz assim, eles não querem ser chamados de Elias. Lembra que Elias foi chamado de o perturbador de Israel? Eles não querem. Então, vamos ficar quietinho aqui? E ela continua. Eles pregam alguma verdade, esses pastores aqui. Esses pastores que ficam até desconfortáveis com as heresias. Eles pregam alguma verdade, mas não todo o conselho de Deus. Olha, é possível ser um mentiroso falando apenas verdades. É possível ser um mentiroso falando apenas verdades. Como assim? Tem um pastor que diz 2 mais 2 igual a 5. Esse é o falso, é fácil de identificar. Mas tem um pastor que ele pode não pregar nenhuma heresia. Tudo que ele fala, você fala, nossa, tá certo. Mas ele ainda assim é falso. Como assim? Porque ele nunca prega contra as heresias do momento. Você não ouve dizendo, ó, 2 mais 2 dá 5, a grama é rosa. Mas ele nunca critica aqueles que estão dizendo que a grama é rosa. Ele nunca expõe. Porque falar que a grama é rosa, todo mundo aceita hoje. Então o que ele fala? Opa, sobre esse assunto eu não falo. Ele não concorda com o assunto. Mas ele é lá no íntimo dele só. Todo mundo está pregando que a grama é rosa. Ele não concorda, ele não prega isso. Mas ele fica quietinho. Ele não fala nada porque ele não quer desagradar a galera. Esse pastor, lá na frente, ele vai acabar falando que a grama é rosa também. Então é isso. É como Lutero disse. Se você está lutando uma batalha onde ninguém está lutando, você é falso, você é covarde. Você tem que lutar onde está acontecendo a guerra. Ou seja, você tem que debater aqueles assuntos que estão sendo debatidos hoje. Então tem pastor que defende com convicção algumas doutrinas bíblicas que até o mundo concorda. Mas aquelas que o mundo discorda, ou ele concorda, ou ele fica quieto. Que Deus levante pastores que não são civilizados. Que Deus levante pastores que não ficam fazendo a conta. Opa, se eu falar isso aqui, vou desagradar esse. Se eu falar aqui, vou desagradar a isso aqui. Que Deus levante pastores que fazem apenas a seguinte conta. É certo? A seguinte pergunta. É certo? Ainda que eu perca a minha vida, ou dinheiro, ou influência, isso aqui é certo? É correto? Então, bora pregar. Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.